Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje então, mais um dia aqui reunidos para uma leitura diária. Sábado abençoado, 10 de janeiro de 2026. Então aproveito aqui para agradecer a todos os inscritos no canal, agradecer a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, a leitura de hoje: faça sacrifícios no presente em prol do futuro. Se você quer ter algo que nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez. Enquanto continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Sendo assim, qualquer pessoa que queira atingir um nível alto de sucesso terá que abdicar de algumas situações para vencer. Terá que ver seus amigos saindo para festas, por exemplo, para estudar. Já aquela série que tanto quer maratonar também ficará para depois, pois você tem um sonho a construir. É importante fazer alguns sacrifícios hoje para conquistar metas e ter os resultados tão esperados. Como diz o golfista profissional americano Tiger Woods, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Crie o hábito de treinar o seu cérebro para os pequenos esforços. Se repetidos dia após dia, por um longo período, levarão você ao destino que deseja chegar. Nossa, que leitura bonita! Faça sacrifícios no presente em prol do futuro. Pessoal, então eu aproveito aqui para salientar o seguinte, né? O meu canal aqui, nós falamos sobre isso. É justamente sobre os sacrifícios que fazemos, né? Justamente para que o nosso porvir seja melhor. Então, fiz a apresentação inicial, no entanto, sem antes falar para vocês, né? Me apresento aqui, eu sou Gislaine Abadia. O meu canal, Vamos Ver Quem Ama Mais, fala justamente sobre saúde. Saúde em todos os aspectos do ser. Então, necessariamente, há aqui de se lembrar que nós somos um corpo, e mais do que esse corpo, né, que fala, de fato, o que tem dentro, aquilo que nem tão pouco saberíamos às vezes expressar em palavras, mas que ele diz. Então aqui nós conversaremos sobre PNL, né? Nossos comportamentos, epigenética, uma metafísica da saúde, que compreende, portanto, questões dos nossos corpos, né? Emocional, mental, energético e espiritual, né? Então nada melhor do que salientarmos aí que o humano ele deve ser visto na integralidade, para que ele saiba fazer de modo mais eficaz essas questões. Faça sacrifícios no presente em prol do futuro. E como nós conseguiremos fazer esses sacrifícios? De modo, assim como o livro sempre nos convida, né? São 365 hábitos poderosos e simples, os quais nós vamos aqui acompanhar juntos, tá? E hoje, similarmente à leitura de hoje, eu propus, né, receber esse insight antes de abrir aqui o livro com vocês. Mas tem outro que eu abri, onde eu achei a necessidade para cruzar aí as informações entre as duas leituras. Eu amo fazer esse tipo de analogia, inclusive é uma forma a qual meus guias e mentores sempre trabalham comigo. Então vou trazer aqui uma leitura. Gente, olha aqui meu livro, como que fica. Todos os meus livros são assim. Cartas de Cristo. Então hoje eu vou fazer uma leitura sobre Cartas de Cristo, junto com vocês. Onde eu bater os olhinhos. Repito de outra forma para chamar sua atenção. Se você continuar no seu nível atual de funcionamento e pensamento humano, você só experimentará seu atual nível de existência humana. Gente, pelo amor de Deus, que bênção, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu costumo dizer isso. Então, naturalmente, nós humanos devemos compreender o quê? Tudo que existe é verdade. Tudo que você já ouviu falar prima uma verdade inicial, ainda que você não conheça ela na sua totalidade em equivalência. Porque só vamos lembrar o seguinte: Deus, como nosso Pai Criador, criou tudo. Então não existe nada que esteja fora dele. E quando nós estamos com essa consciência elaborada nesse sentido, nós vamos identificar que nada que chega até nossa vida é ao acaso.
Nada que chega até nossa vida é coincidência, ainda que a gente goste dessa palavra, né? Então a coincidência é um belo nome no que se dá aquelas questões que ainda não temos consciência. E, pois se está no inconsciente, inclusive toma conta de nós. E para todos os efeitos, leva a gente a caminhos relevantes aos quais nos lapidarão. Então, eu quero ser mais simples aí para explicar. Nosso modus operandi não contempla nos utilizarmos 100% daquilo que queremos, mas daquilo que é adequado, que chegue até nós. Para uma lição. Tudo na vida, eu digo, tem um propósito. É por isso essa é uma das perguntas mais relevantes para você tratar aí no seu contexto, seja lá qual ele for. Diante de uma dor física, uma problemática a nível já de patologia, questões a nível de relacionamento social, com amizades, alguns infortúnios que você venha passar pela vida ou que já tenha passado, e até mesmo o familiar, e sobretudo os familiares. Então, o humano, ele deve se alinhar às suas bases. E dentro destas bases está aí, no mínimo, 2 considerações que você há de convir comigo. Mas se ainda não consegue compreender de acordo com o que aqui eu falo, pode ser que é porque ainda tem mais sombras para que você enxergue o que de Jesus, o Deus dentro de você. Então, como aqueles que já me conhecem, sou universalista. Então, se eu digo que sou universalista, há de se ter um respeito a tudo aquilo que eu não conheço. E mais do que isso, a tudo aquilo que eu almejo relevantemente conquistar. E há necessidade de se ter o quê? Fraternidade. Se nós dizemos que é fraterno, né, que vem inclusive aí, né, de um frater, não seria, portanto, um apadrinhamento? Pois mais do que isso, nós não precisamos recorrer nesse sentido de separação. Nós podemos sempre, pela lei do uno, identificarmos que o que chega até nós é próprio de nós, por mais que venha espelhado ou projetado no outro, no externo, né? Então tudo que vem até nós, chega ao nosso entorno, está ali no nosso encalço, e não queremos olhar, é relevantemente alguma sombra, a qual deflagrada no que vemos, né? Porque o mundo e as pessoas são simplesmente reflexo daquilo que a gente tem dentro. Então é por isso que eu falo, pessoal, vamos para o autoconhecimento. Com certeza o autoconhecimento vai sempre nos auxiliar para que esses sacrifícios que a gente faz todos os dias, nos despojando deles e adquirindo hábitos melhores de convivermos, né, socialmente falando, e até internamente. Então, quantas vezes não sabemos identificar um bom propósito numa solitude? Porque tem pessoas que acham terrível até mesmo ficarem junto delas, né? Tem pessoas que ainda não conseguiram obter determinação e disciplina e fazer escolhas mais assertivas, no que conclui que tudo só depende dela. Então, todas as vezes que você está brigando com o mundo, porque tem alguma rejeição a ser tratada aí dentro, porque ainda tem resistências, porque ainda tem rancores, porque ainda tem muitos dissabores, né? Ressignifica. Então, mais do que ser resiliente, sinta-se um merecedor. Você não precisa escolher permanecer nestes sofrimentos das suas sombras. Quando elas aparecerem, e quem é que vai te mostrar elas? É o outro. Aquele que tem coragem e propósito, ele de fato se insinua com melhores ações. E você pare de reagir quando essas ações estiverem ali, ó, na sua frente. Quando algo chega às suas vistas, não é por acaso. Então, vamos combinar como podemos saber quais as sombras nós temos ainda, pesando o nosso coração. Porque vamos combinar a passagem dessa 3D atual que a gente vive aqui agora mesmo para uma 5D, e já estamos sentindo esses vislumbres, né? Quem está com o coração aberto. A passagem é justamente essa. Para continuar aqui, né, diante aí dessa transição planetária que está fervilhando, está no auge, é justamente isso. É viver com propósito o exato momento presente, que inclusive eu acabei de falar e virou passado. Ou seja, se não aproveitarmos a vida,
ao invés de sobreviver, se não vivermos de fato o presente momento do agora com o coração leve, como nós vamos conquistar aquilo que Deus tem de melhor para nós? Porque Deus, sim, Ele sendo Alfa e Ômega, Ele já tem todas as suas versões. Qual você está pronto para acessar? Então, nem vou te perguntar qual você quer. Você quer tudo, né? Mas será que você quer fazer sua parte? Seu sacrifício? Será que você corresponde a todos os convites que as portas largas desse mundão de meu Deus, né, estão te oferecendo? Porque o arbítrio, ele é livre, né? Mas até que ponto? Ao ponto de você dar consciência, você não vai enxergar que ele é livre. Por quê? Arbitrariamente já fez suas decisões lá atrás, num contexto não muito bom, elas chegam novamente para você colocá-las, né? Dissolvê-las, transmutá-las, pois se tudo é energia, aquilo que você fez lá atrás é energia, então não se perde. Vamos lembrar que energia não se perde jamais no universo, ela se transforma. Então, se tudo é energia, tudo está em constante aperfeiçoamento. Ainda que você acredite que elas estão paradas, não estão. Há um burilamento dentro de você. Talvez por isso que você não consegue ficar em solitude, por exemplo, que você, quando está só consigo mesmo, tem um pavor de encarar seu próprio ego e deixar Deus conversar com você, relevante ao que Ele quer te ditar, né? Então medita, vivendo o presente momento do agora, né? Para isso, portanto, se você faz, ao invés de viver solidão, você passa a viver solitude. E você vai entender que a sua companhia é o melhor presente de todos. Ora, pois, Gi, mas você não está sendo egoísta? De modo algum. O egoísta, ele não sabe o que é solitude. Ele vive solidão. É por isso que ele tem pavor de ficar sozinho com seu próprio ego. Porque naturalmente, quando ele está sozinho com seu próprio ego, vai ser uma possibilidade, né? Uma possibilidade, se ele deixar. Saindo dos padrões de resistência, as crenças limitantes, ele vai passar a ouvir Deus. Mesmo que ele não faça voluntariamente, conscientemente essa meditação. Nesse momento onde ele está ali na sua individualidade própria, Deus tenta mandar para ele, através da magna presença divina, eu sou, que tudo flui de harmonia. Não vai bater, porque o humano ainda não, ele não está em padrão harmônico, são energias que se dispersam, né? Então, é o que ele colapsa. O observador colapsa a função de onda. Se você está ressonando, você deixa entrar, você não faz barreira, você não faz resistência do ego, das suas sombras. E você passa a compreender que essas sombras, elas vêm para que você elabore melhores formas de viver de fato. E viver, gente, só vive quem está no presente. A maioria das pessoas está sobrevivendo, mesmo que no agora elas vivem um passado constante. E até quando elas estão na ansiedade, porque ou está deprimido num passado conhecido, ou está ansiando, né? Tem tanta ansiedade, querendo projetar num futuro algo que será espelhado ao passado que ela ainda não deu conta de resolver. Então, sim, até quando você está aí fazendo suas boas prospecções para um futuro por vindouro, o seu futuro será baseado num passado conhecido, pois você já mostrou que não dá conta de viver o novo. Então se esvazia de si mesmo. Vamos pegar um pouco dessas sombras, destas dores, destes traumas inconscientes, tá, pessoal? Eu deixo aqui bem claro, porque muitas vezes é difícil para o ego compreender que ele é cheio de mazelas e que ele veio se lapidar. Então nem todo mundo tem essa compreensão. Então, não estou aqui querendo insultar, muito pelo contrário, também sou humana, faço parte do balaio de gato. E acredite, eu me coloco porque eu estou a serviço, em prol de Deus. E já comecei a fazer isso tudo. Começa você aí, o que se requer para você começar a ampliar seus horizontes, né? Para abrir aí a visão do terceiro olho para outro prisma. E se aqui colocamos a questão do terceiro olho, glândula pineal, então existe aí mais do que 5 sentidos, com certeza. Vamos sentir a vida, sentir o momento presente, vamos rebuscar dentro de nós, mesmo que ainda por hora com o coração pesado, ir largando, soltando estas bagagens. Você não precisa ter apego a nada, nem mesmo a seus sofrimentos. A dor, ela vem como campainha.
Então só atende a campainha e fala: dor, qual o propósito de você na minha vida? Mas não apega ao sofrimento que ela trouxe. Reconhece e agradece. Não deixa ela ir embora sem você agradecer. Mostra para ela que aprendeu a lição e deixa ela fazer o papel dela onde precisa, né? Então, gente, nós devemos dar valor em tudo, né? Então aí, como o idêntico mantra de Mãe Maria, mantra, porque Mãe Maria é fraterna, né? Ela é mãe de todos, até daqueles que ainda não concluíram isso, até daqueles não crentes. Então, Mãezinha Maria, né? Assim como nosso Deus Pai Criador. E aqui, gente, vamos comparar nosso irmão maior, que na verdade, a bem da palavra, ele inclusive é pai de muitos, porque mais do que criador de planeta, um redivivo governante, ao fazer sua auto-outorga, né, em 7 âmbitos diferentes, e um deles foi aqui no planeta Terra. Então, há 2000 anos atrás, quando o Mestre Jesus veio praticar sua auto-outorga, né, para falanges, né, as falanges aí dos Micaeles, ele, Micael, assim como a força maior, suprema, né, aquela que a gente conhece, lógico, pois estamos todos muito limitados, mas significando aí aquilo que a gente ainda consegue compreender como vislumbre, Arcanjo Miguel. Então, eu acredito, pelo menos as minhas experiências, que Miguel, né, o fractal de amor que veio inclusive auxiliá-lo, né, a conectar-se com o Cristo planetário. Então, gente, as vivências múltiplas não são dadas só a nós. Obviamente, também a um ser dessa tamanha grandeza, né? Quiçá nós possamos comentar, vislumbrar sobre isso. Então a gente faz, né? Assim, uma pequena ciência de tudo que a gente consegue compreender, porque cada um vai compreender da sua forma, de acordo com o quê? Com o que dá de consciência, né? Então, tudo na vida nós só compreendemos a partir do momento que a gente vai tentando conhecer. E a partir daí nós vemos Deus cintilar dentro do outro, ou num belo exemplo desse assim como dado Jesus há 2000 anos atrás. Tem gente que até hoje não conseguiu compreender, mas tá tudo bem, né? Cada um com seus engendramentos de dores, de sabores. Mas aqui o apelo do meu canal sempre será esse. Desse ao luxo de sacrifício, assim como a leitura de hoje. Despoje um pouquinho de você mesmo, pois Deus na nossa vida é tão bom. Quanto mais a gente vai para Deus, menos nós nos tornamos, né? Nesse sentido. Então, quanto menos eu sei, mais eu sou. Eu sou o quê, Gi? A presença divina do eu sou. Não é dizer que a gente está se achando. Então, tem muitas pessoas também que não compreendem isso. O que é esse eu sou? Quando Jesus foi perguntado quem você é, o que ele respondeu, pessoal? Eu sou o eu sou. Eu sou o que eu sou. E você? Você está pronto cada vez mais para tentar identificar o que é isso? Acorda aí no seu belo dia, faça a sua rotina espiritual. E, pessoal, por espiritual, nem tão pouco eu estou dizendo sobre religião, porque espiritismo é uma coisa, a espiritualidade faz parte, sim, mas a espiritualidade ela é intrínseca a todo humano, que sabe que ele é um espírito eterno em evolução, por mais que aqui esteja, né, limitado ao corpo de carne. Só que essa limitação quem nos dá somos nós. A respeito, né, das nossas, o quê? Crenças limitantes, arestas, né, nossos paradigmas vigentes. Será quais os paradigmas nós estamos aí ainda respeitando, né, nessa realidade última? Quais os paradigmas entre questões de familiar, né, amizades, relevantes a todo e qualquer contato social, né, todos os diversos relacionamentos, os de trabalho, de estudos, consigo mesmo. Será quais os paradigmas você carrega? Tudo aquilo que você carrega como paradigma, como crença, nós devemos agradecer, mas tentarmos nos despojar, porque eles são a verdadeira forja. Então, para cada um o seu tempo. Por isso que eu digo, não existe certo, não existe errado, relevantemente ao aprendizado que esses recursos vão nos trazer, se assim nós quisermos enxergar. E nós enxergamos só por esses olhos aqui, né, as vistas aí limitadas aos 5 sentidos? Não. Nós podemos identificar pela glândula pineal, pois essa sim, a partir dos momentos que na sua substância maior de conectar-se, né, com o coração leve e o mental superior, abrem essas portas, essas comportas, né?
de algo melhor, similar a um sistema límbico que acessa emoções já benevolentes, que compreende se algo ainda te tortura, te traz mágoa, ou se ele ainda tem desejos e limitações em ficar julgando, culpando, criticando, com fanatismo, com sectarismo, com separação ao outro irmão, né? Colocando culpa e julgamento no próximo. Ele já na equivalência, ele dá conta de que isso partiu dele e dá consciência a isso. A partir do momento que ele, né, você vê aquele iceberg, porque aquela pontinha é o que você conhece, e aquele iceberg, ele vai estar num emaranhamento muito maior ali por baixo. Então, digamos que aquilo que você vê com esses olhos aqui é os 5% do que você conhece sobre você, ou sobre o mundo, pois o mundo é seu espelho. Então, a partir, né, desse mar, até as emoções estão envolvidas, né? Ser humano, 70% água, né? Muitas emoções há de se viver, no sentido de deixar estas questões de emoções fugazes tomar conta, referente a paixões, né, ao hedonismo do mundo. Não, de efetivar o aprendizado que a emoção quer lhe causar. E a sua escolha será dado, portanto, os efeitos da causa que você criou. Então, se você identifica que há, sim, uma pontinha do iceberg, pessoal, na equivalência, existe ali, um mar de ilusões. Ilusões, sim, porque aquilo que o nosso ego carrega e que ele veio se despojar são ilusões, pois ainda está, né, visivelmente a Matrix e pode ser deflagrada agora mesmo, se ele colocar foco. De que forma? Você dá consciência para se livrar daquilo. Porque, vamos lembrar, o aluno, quando está no ano letivo, ele só passa de ano, né? Se ele deu conta, se ele foi capaz de aprender as lições. E se ele passou na prova, senão ele repete. Então, quantas vidas mais ad eternum nós teremos que aqui viver? Vamos almejar, sim, continuarmos primeiro no planeta Terra, que ele está findando essa questão de planeta de provas e expiações? Pois sim, gente, se você ainda não reconheceu isso, sinto muito, aceita que dói menos. Todos nós que aqui estamos num verdadeiro educandário, para falar de modo mais afável, porque no fundo somos prisioneiros, né? Então aqui nós podemos comparar o planeta prisão, né? Um planeta de provas, e mais do que provas, expiações, ou seja, a pessoa veio expiar algo que ela fez e é inevitável. A bem da palavra, mesmo que você não queira enxergar isso agora, pode ser que doa mais. Então, aproveitando aqui os ensejos do momento atual, vamos viver o presente? Abra seu coração. Então, vamos fazer aquele exemplo de sempre? Respira, tá? Inspira e expira. E tira os meandros da mente, do mental inferior, que é imbuída de crenças limitantes, que não vão deixar você concluir o que eu quero trazer. Então, naturalmente, se você já compreende que você não muda o mundo, que você não conserta ninguém, que você só muda a si mesmo, que você transmuta o quê? Estas emoções que veio tratar, você conclui que não quer mais ser um prisioneiro dessa roda viva de Sansara, que não quer mais deixar esse tanto de véu aí, né, o véu das ilusões, e que efetivamente já pode ser um observador que aprendeu que você é que colapsa a melhor função de onda para aquilo que põe foco. Então é você que, relevantemente em todos os aspectos dos nossos 7 corpos, a nível da fisicalidade, sim, o que você já está pronto para materializar. Aquilo que você materializa, né, efetivamente você só manifesta porque acessou a nível consciencial. Então saia do mental inferior, vá para oitavas maiores do mental superior. Adquira, portanto, uma visão aguçada, enxerga o mundo com amor. A glândula pineal, por que ela enxerga o mundo com amor, Gi? Porque ela reflete a abertura do coração. A gente enxerga o mundo pelo coração e enxergamos a nível dos sentimentos. Em Cartas de Cristo, Jesus deixa isso bem claro. O humano, ele não tem a consciência do grão de mostarda, vocês sabem por quê? E muitas pessoas ensinam isso totalmente equivocado, e ele enfatiza isso no livro Cartas de Cristo. A mostarda, pessoal, vamos relembrar, ela tem consciência de um vegetal. Ela sabe que se ela é mostarda, ela vai gerar mostarda. O humano vive divagando, devaneando, né? Mas quiçá pelo o livre-arbítrio que Deus deu. Então tá certo. É por isso que aqui, para ele sair desses engendramentos da Matrix, a matriz desperta aquele que está pronto e já não quer viver mais dos hedonismos do seu ego, ou seja, do mental inferior, daquilo que ele criou e efetivamente vem dado conta de retornar para si.
Então, vem materializando, materializando, materializando. Então, vamos lembrar dessa ponta do iceberg? 5% de consciente é o que você dá conta. Mas o autoconhecimento é relevante por isso. Você quer ver abaixo do mar, né? Na profundidade, nas camadas, né, mais profundas. Portanto, também são subjetivas. Como que você quer racionalizar aquilo que é dado ao sentimento? Isso que em Cartas de Cristo Jesus fala. A mostarda sabe que ela é vegetal, vai gerar vegetal, o fruto, né, da mostarda. O humano é humano, sabe que veio aí especializado. Tem algo mais bonito do que a criação humana? Uma mãe que gesta uma vida dentro dela? Nossa, gente, e eu sou mãe, é por isso que agora até emocionei. Tem algo mais especial quando isso acontece? Não tem, gente, sabe por quê? Quem criou você não foi outro homem. Quem criou você foi Deus. Ainda que você precise de outro homem na equivalência para fazer ali entre seus sagrados, feminino e masculino, uma outra vida, foi Deus que te potencializou a fazer isso. O organismo do humano é muito complexo. É uma engenharia divina absurda. A ciência que a gente tem aqui relevantemente no mundo contemporâneo está muito aquém. Aqui, inclusive, mais do que como fisioterapeuta, como terapeuta, portanto, de uma medicina mais integrativa, já abri os olhos da minha visão maior às origens, né, de medicina integrativas orientais. Então, trabalho com medicina do hinduísmo, do egípcio, dos povos mais antigos, chineses, japoneses. Pessoal, o mundo ocidental está em aprendizado. No entanto, é para aqui que a forja absoluta será, né, realizada, pois o Brasil é berço do mundo, pátria do evangelho. Coração do mundo, né? Coração do mundo, pátria do evangelho. Olha só que bonita essa nitidez, né? Um salve aí ao nosso amoroso Chico Xavier, que deixou esse legado. Mais do que para além da psicografia desse livro e os vários outros milhares, né, que ele fez. Então, assim como essa doce fluência Rede Viva, aqui citando o nome, né, de alguns maiorais da luz, né, pois já citamos Mãe Maria, Jesus, Chico, aliás, para além da nossa compreensão, Deus, né? Mas deixa eu te falar, você pode compreender Deus sabe onde? Agora mesmo, dentro de você. Para e começa a se ouvir. O que se requer para você dar atenção para Deus dentro de você? O que se requer? Digamos que hoje é seu último dia de vida. Não é para você viver no hedonismo. As pessoas romantizam muito isso. Ai, hoje você tem seu último dia de vida. Tem pessoas que se você falasse isso para elas, o que elas iam fazer? Chafurdar na lama, né? Ia embebedar-se, começar a usar droga. E deixa eu te falar, ia perder o maior, né? A maior das benesses que o humano pode ter. Troca seus vícios por uma simples questão. Posso falar aqui? Que eu adoro enfatizar isso. Ajuda. Ajuda. Coloca como propósito ajudar. Tudo que acontecer a você hoje, mais do que perguntar o propósito daquilo, pergunta assim, Deus, como eu posso ajudar? E você vai ver que, no mínimo, você vai ter que se ajudar primeiro. Porque só está pronto para ajudar aquele que já sabe se ajudar. Porque quando ele for ajudar alguém que está precisando de ajuda, ele não vai colocar sua arrogância, né? A arrogância do seu ego, sua prepotência, né? Ele vai estar naquele lema socrático das suas vigílias próprias, de jamais espelhar suas mazelas no outro. Ele vai compreender que até quando ele está dando um pão a um mendigo, na verdade, ele não pode julgar o mendigo. Às vezes esse mendigo já foi o quê? Um sacerdote de rei Salomão? Às vezes está muito adiantado, e justamente por ter vivido na opulência, hoje ele pede para retornar como um mendigo. Então é aquela velha história do Chico, né? Quando ele passeia, ele sai de um centro espírita lá com os amigos dele, e aí encontra um mendigo na rua, na calçada, pede um momento aos seus amigos, e então ele vai até esse mendigo e volta aos seus amigos, despede do mendigo e volta. Só que ele volta um tanto emocionado, e os amigos do Chico, né, já nas suas presunções, porque o humano é muito orgulhoso, né? Ele sempre vai espelhar o que ele tem dentro no outro. Então eles preocupam-se, ou seja, se precipitam, né? Para que se preocupar? Viva o presente, sinta. Pois eu tenho certeza que estar do lado de um ser magnânimo como o Chico foi, se você quisesse fazer valer essa gratidão máxima a Deus, você ia tentar compreendê-lo sem que ele precisasse, né, declarar em palavras. Então o Chico fala, né, para eles, né, já compreendendo ali, porque a telepatia dele deve que era máxima,
que eu possa compreender. Então, a gente não sabe de nada, né? Então, só sei que nada sei. O que o Chico fala para os amigos? Ei, acalmem-se, estou emocionado, porque eu não poderia deixar passar este momento. Gente, o cara vivia o presente. Eu não poderia deixar passar esse momento. Tive que cumprimentar este homem honroso, que ele está cumprindo com o que pediu de propósito nessa vida. Gente, posso retornar aqui a palavra? Um mendigo. Chico estava cumprimentando um mendigo porque ele estava honrosamente dando conta de fazer aquilo que ele se propôs. Então vamos parar de julgar o outro? Vamos parar de 2 pesos e 2 medidas? Vamos parar de achar que nós sabemos tudo? Pois todas as vezes que você acha que sabe de tudo, você está perdendo a melhor das oportunidades. Deixar Deus atuar na sua vida. E quando você passar a tentar compreender Deus na sua vida de modo constante, você estará pronto para tentar compreender qual é a nuance do externo com Deus. Sim, um amigo chega perto, você vai tentar compreender qual é o que Deus, né, tem feito na vida do outro. Logo você vai enxergar Deus em tudo, não só na natureza, não só nos animais, porque isso é nítido. Você vai tentar compreender Deus no outro, certo? Então, está muito para além daquilo que a gente possa compreender visivelmente a ponta do iceberg, essa consciência, 5%. Então, repito, a própria ciência traz. Nós vivemos do inconsciente, pois ele é que deflagra constantemente mecanismos de defesa. Ele é que serve ali para engatilhar questões duais que estamos ainda na separação, que nós nos separamos do outro, sejam nossos pais, né, cheio de mimimis, papai fez isso, mamãe fez isso, minha amizade fez isso, fui traído, enfim, nós estamos vivendo os engendramentos dos nossos desconfortos. O ego, então, está muito grande, né? Porque tudo aquilo que não é benevolente nesse sentido, né? De ainda sentirmos que vem a cabo de dar vazão a algo melhor, é do ego. O seu melhor, assim, já é reconhecido. Então, aquilo que é bom já basta por si só, né? Porque é. Agora, aquilo que não é tão bom à primeira vista deve se tornar bom. Quem é que vai fazer essa forja? Você, com a sua própria lapidação. Então, hoje o convite né? Vocês viram aqui nos 365 hábitos poderosos do dia 10 de janeiro? Quais os sacrifícios você ainda veio para realizar? Porque é de modo simples, ou seja, dá um passo por vez, né? A bem da palavra sempre será assim, não adianta precipitar. Porque senão você vai pôr expectativa num futuro que nunca chegará. Pois o seu futuro, centelha, aprenda de uma vez por todas, ele é criado no agora. É porque o tempo de Deus é só esse, é o presente. Se você não acessar o presente, você não acessa Deus dentro de você. Aqui vocês podem perceber que, na verdade, eu falei essa frase em diversos modos diferentes. E utilizei algumas oportunidades de exemplificar em contextos diferentes, mas tudo é a mesma coisa. Vamos dar valor em Deus dentro de nós? Só assim, vivendo o presente, porque a 5ª dimensão é presente puro, é para quem já vive, né? O amor dentro de si, ainda que na equivalência do nosso pequeno vislumbre, é o respeito. Eu costumo dizer, então, nós estamos muito aquém, né, das máximas de compreensão do amor, porque ele é incondicional. O amor não é essa coisa que todo mundo banalizou. Gosta de uma pessoa que lhe ofereceu um copo d'água, e aí romantiza tudo. Eu te amo. Tá, que bom. Fale mesmo, fale para cansar sua mente que mente para você. Quem sabe mentindo para ela, né? Aí então você ganha. Só que não é assim. Porque o seu subconsciente ele pode até captar isso para fazer em repetições. Só que é melhor você dar consciência, ser. Dê consciência. Então nós somos um ser humano totalmente especializado no aprimoramento que está para além da criação, né, de um simples mineral, simples no âmago do respeito, tá? Então, cada um tem aí a sua importância, porque foi Deus que criou, óbvio, mas o humano, ele veio muito bem elaborado, ele veio especializado, a despeito daqueles que não gostam destas palavras, pois estão engendrados na Matrix,
são aqueles que mais falam mal da Matrix, mas falar mal da Matrix não ajuda a sair da Matrix. Você ainda está em dualidade. Ai, Gi, o humano é assim porque ele participou por diversas experiências genéticas desde os primórdios da humanidade. Sim, ok. Mas você acha que alguma coisa é por acaso? Então, para as nossas guerras que já vêm além de Oriones, caímos aqui no globo terrestre. Então, aceita que dói menos. Né? Quantos espiritualistas aí, né, ainda não estão com esse coração aberto? Enfatizam constantemente revolta nas redes sociais, nos seus grupos de estudo. Se acham, né? Gente, todo mundo que se achar, vamos lembrar, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então, se você se acha, né? Os primeiros serão os últimos. Vamos colocar a cabo aquela insignificância nossa para o mundo? Como? Estou querendo me desfazer de você, humano, de nós, né? Porque todos estamos juntos aí nesse contexto? Não. Quanto menos eu sei, mais eu sou. Ou seja, você só vai para a sua presença divina, magnífica do eu sou, Deus atuando na sua vida, quando você se despoja do ego. E quem se coloca à frente do outro está em ego. Então mesmo pessoas aí PhD, Ultra, Master, Blaster, Advanced, Powerade, né? Ai, porque eu sou graduado em X, mestrado em tal, pós-graduado em Y, doutorando em Z, e estou lá PhD, até internacionalmente eu me ilustrei. Olha o quanto eu sou estrelinha. Pessoa estrela, na verdade, é um paradoxo. Ela não está vivendo de centelha, né? Ainda que você tenha que ter manifestado esforços para ser um PhD, não sei lá das quantas, que bom. Não estou falando que esses títulos são ruins. Estou falando que a forma a qual você se insinua, né, e tomou posse deles. Vamos lembrar que aqui nós estamos para sermos melhores e não para termos. Você quer esse tanto de diploma para quê? Para abastecer o ego? Ou empilhar eles ali no seu armarinho, né, na sua gavetinha com chave? Ou, aliás, gaveta com chave nada, né? Porque se tem ego, tá querendo demonstrar na parede, né? Aquela parede assim dourada. Que bom, centelha! Não estou falando que adquirir diplomas é ruim, tá? Então vamos lembrar aqui, para todos os efeitos, cuidado com o telefone sem fio. O que eu quero dizer para você, que sabe sim o fruto do seu esforço, agora pega aqui essa informação. Eu quero dizer que para você, espiritualista, que acha que não precisa mais se livrar, né, dos despojos do seu ego, entra nisso agora. Você pode acelerar esses processos de auxílio a si, aos seus e ao próximo, de fato. Então, aquele que adquire conhecimento, se não coloca em prol, né, não adianta. Em prol de quem, primeiramente? De si mesmo, logo em prol do outro. Porque eu repito, o externo é um reflexo do que você faz por você mesmo. Então você já virou PhD não sei das quantas? Maravilha! Mas coloque-se em prol do próximo. E aí nós vamos perceber o seguinte, só quero aproveitar aqui para citar. Como nós retratamos aqui toda a benevolência de Chico, naturalmente a gente se recorda do Espiritismo. E se tem aqui algo que agrada muito meu coração, é lembrar como o Espiritismo foi consolador na minha vida. Né? Aos meus 20 anos, assim que eu o conheci, comecei a estudar tudo quanto era livro que chegava, inclusive o Pentateuco de Kardec. E tem uma máxima ali que é maravilhosa. Sabe qual é, gente? Então, primeiro, vamos lembrar, Deus criou tudo e todos. Não existe nada que esteja longe dele. Se está longe dele, é, portanto, o quê? Ilusão. Mesmo que a gente deva compreender mecânica quântica que seja, começa hoje e não para, tá? Então, tudo que está fora de Deus é ilusão. Até a maldade que o homem cria, isso não estou querendo dizer que você não vai senti-la. Vai sim. Então, as guerras foi o homem que criou. O mal, por assim dizer, não é criação divina, é do homem. Tudo que você criou é energia. Nada se dissolve. E você tem que entrar e transformar, transmutar, ressignificar, dar um novo significado às dores que te chegam. Pois você, todas as vezes que criou algo não bom, sem a co-criação, né? Tudo aquilo que você criou não sendo um co-criador, não deixando Deus ser o seu piloto maior, você deve levar, né, para as usinas de incineração. Como? Nesse sentido, o vácuo quântico só vai pegar de volta para transformar numa supernova aquilo que você já aprendeu como lição. Vamos fazer essa analogia?
Então, somos todos poeirinha cósmica. E para além da nossa compreensão de hoje, amanhã queremos estar melhores. Para isso, só a lucidez. Saia dos engendramentos das suas ilusões. O véu da ilusão maior é esse: achar que você já está assim como Deus. E não, você é fractal dele para ser extensão dele. Enquanto você não deixar Deus comandar a sua vida, e enquanto você compreender que aquilo que eu estou falando é a nível religioso, você está se separando dos outros aspectos de inteligência do humano. Então, enquanto você, espiritualista, fala mal da roda viva de Sansara sem compreender que os efeitos das suas causas criadas lá atrás vão voltar para você, e que não é porque Deus deixou, ou porque Deus é o sanguinário. Não se envolva com aquele Deus lá do Antigo Testamento. Aquele Deus do Antigo Testamento não é nosso Deus Pai, tá? Pois que Deus, né, que o filho pedindo pão mandaria serpentes. Naturalmente, ainda que você queira viver aquele Deus lá da antiguidade, se ele mandou serpente, deixa ela te picar e transforme esse veneno em antídoto. Não sei quais os emaranhados que você está, mas aqui o canal é sobre isso, para tentarmos nos compreender. Coloca relevância em quem você é, com Deus. Porque Deus, sem você, ele já vem atuando muito em base dos seus sofrimentos, pois eu acredito que não tem ser humano na Terra que não esteja com algum tipo de sofrimento ou com alguma exigência de se tornar melhor. Então, se você exige de você, aproveita o convite de hoje e não deixa para amanhã, né? Faça esse sacrifício, queira entrar ali, né, pelas portas estreitas, porque as portas largas estão tão largas que a gente já nem encontra essas portas, né? Elas estão tão escancaradas, já foram derrubadas, estão sem limitação. Aquilo que tem limite, aquilo que te impõe a forja, é realmente o benefício que você vem encontrar para ser melhor, né? Então, se você se vê aí limitado e não quer vivenciar essa forja, essa boa forja, que vai te fazer, né, trazer lucidez, né? E mais do que isso, gente, o meu convite quando eu falo de sombras, não é você dar as costas para ela, senão ela te domina, ela te empurra para um despenhadeiro, para um penhasco. É você encarar sua sombra de frente e falar: eu te agradeço. Em favor de lidar com você é que eu encontro a minha luz. Tá, pessoal? E uma vez que citei Jesus, né, nosso mestre maior, em Cartas de Cristo, o aprendizado do grão de mostarda é esse. Quantas pessoas falam desse aprendizado de modo equivocado? E Jesus ali nos corrige. E ele diz que, em cada versículo que ele deixou, se a gente pega e estuda ele, não precisamos de mais nada. Mas se é necessário ressaltarmos, ele vai ressaltando isso no livro inteiro. Inteiro. Assim como já deixou pronto no Novo Testamento da Bíblia, né? Então, para aqueles que querem compreender, compreendam. Aqueles que têm olhos de ver, vejam. Aqueles que têm ouvidos de ouvir, ouçam. A mostarda, ela se especializa, né, em ser uma mostarda, que dará frutos de mostarda constante. E o humano? Será que ele tem se especializado em ser humano? Pois ele tem se desumanizado e até se animalizado nas equivalências do que o seu ego lhe confere aos apelos de não aproveitar as oportunidades do presente e que vive caracterizando, né, as suas resistências em favor de um complexo R do cérebro reptiliano, ao invés de dar à luz o neocórtex, que é aquele córtex bem elaborado, que faz as melhores associações, seu intelecto, sua zona de criatividade, seu cognitivo aprimorado, pois sabemos que devemos nos situar no mundo e naquilo que nos chega, para nos separarmos justamente dessas ilusões. Ilusões que por ora estão aí como paradigmas, né? Então que a gente deve quebrar essas crenças limitantes e deixar vazão ao coração. Vamos lapidar esse coração? Vamos triturar, né, essas necessidades que cada um veio, né, para se livrar delas? E com o coração leve, esse é o maior portal à criatividade mental superior. Em outro vídeo nós vamos falar mais sobre isso. Gente, 44. Hoje eu vou mandar o vídeo sem corte, sinto muito. Porque aqueles que estão aqui
compenetrados, né, no que eu digo? Estão ressoando comigo? Meu muito obrigado. Se valer para uma pessoa já é o suficiente, tá? A minha intenção é essa, que a minha intenção aqui não é de ficar aparecendo, não. E muito pelo contrário, a bem da palavra, né? Isso é até um propósito de vida meu, que eu sempre tive essa dificuldade. Então, enquanto eu os auxilio, naturalmente, Deus me auxilia a eu fazer minha forja. Porque, embora uma leonina, eu tenho meu ascendente em Gêmeos, minha lua em Peixes, e sou bastante virginiana em outros contextos do meu mapa astral, né? Fora, né? Além de Peixes, Virgem, Escorpião, Sagitário. Então nós somos todo, né? Uma astrologia feita. E já que eu abri esse adendo, abro outro parêntese aí dentro. Não gosto de zodíaco no sentido, aliás, zodíaco sim, né? Inclusive pelo zodíaco de Dendeira, né? Questão astrologia e tudo mais, super válida. Mas eu não sou muito fã de horóscopo, tá? Então não estou falando de horóscopo, porque horóscopo é uma coisa que sugere ignorância. Um dia eu virei aqui para falar, né? Então o livro de ouro de Saint-Germain fala disso. Tomemos cuidado, né, com feitiçarias. E propriamente dito, o que é feitiçaria? É você acreditar em coisa no sentido fatalista. Então eu não gosto de horóscopo, tá? Eu amo astrologia, porque eu sei que Deus que criou os astros, né? Todas as leis que regem, né? O entorno. No entanto, eu gosto só daquilo que é criação pura de Deus. O horóscopo foi coisa do homem, né? No sentido de querer elucidar ali questões, mas a gente fala de horóscopo depois, né? Para agora não. E lembrando, vou até falar, porque ele tá bem aqui, ó. Eu sempre trago, caso eu tenha que apresentar. Olha meus livros como são. Cheio de post-it. Então, pessoal, essa marcação aí foi feita, não só no livro, mas também eu acredito que no nosso sábado, que estas palavras equivalentemente possam servir para vocês da melhor forma possível. Então, a minha intenção aqui vamos nos especializar, né, nesse convite de sermos humanos melhores, só vivendo, ao invés de sobreviver. Vivendo o que, Gi? A engenharia divina que remete à perfeição do humano, pois Deus criou. Então mesmo, ETs, diferentes raças tendo vindo aqui conspurcar nosso DNA, a bem da palavra, todos estão trabalhando para Deus. Pois o caos que se faz presente, ele vem pura e simplesmente para dar ordens, né? E mais do que ordens, vamos agora começar a enxergar Deus, o universo, nós, de modo extraordinário. Então, né, pessoal, é esse o meu convite. Então, mais do que darmos ordem de amor ao caos, agradecendo a tudo em sua infinita graça e misericórdia, vamos aproveitar para fazer mais do que as ordens, deixar extraordinariamente o nosso eu sou. Então, neste momento, aqui eu finalizo. Gratidão a todos que aqui estão comigo. Aproveitem, pessoal, se o vídeo valeu para você de alguma forma, compartilha com um amigo. E compartilha também com aquele que não é tão amigo assim, né? Porque nós temos que ter compaixão no entorno, por todos, né? Então compartilha o vídeo, deixa seu like, comenta, será uma satisfação. Ativem o sininho para receberem mais conteúdos do canal. Então por aqui eu me despeço de vocês. Excelente final de semana, até amanhã. Gratidão, muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê.